Em 1949, a Polícia Militar de São Paulo criou a primeira unidade policial militar especialmente dedicada à conservação da natureza, o Pelotão de Policiamento Ambiental. Nos anos seguintes, surgiram mais 3 unidades como essa, no Paraná, em 1957, Santa Catarina, em 1962 e Minas Gerais, em 1966. No ano de 1970, a União atribuiu às polícias militares a responsabilidade pelo policiamento florestal, o de mananciais, fluvial e lacustre. Hoje, o policiamento ambiental do estado de São Paulo é a maior força de polícia estadual voltada à proteção da natureza de toda a América Latina. São 100 unidades de atendimento que atuam na preservação de 645 municípios em todo o litoral paulista. Para contar pra gente como é que é o trabalho da Polícia Ambiental, eu recebo aqui na nossa casa a primeira tenente do 3º Batalhão da Polícia Ambiental de Taubaté, Francine Vaz. Seja muito bem-vinda, Francine. Obrigada. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui e poder falar um pouco sobre o nosso trabalho da Polícia Militar Ambiental. Eu que agradeço, pra gente é uma honra falar disso. A gente fala que a responsabilidade de cuidar do nosso meio ambiente é de cada ser humano, de cada um, né? Sim. Mas infelizmente a gente sabe que existem algumas coisas que são provocadas por nós humanos, principalmente, que fazem o contrário. E eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente como é que é o trabalho de vocês. Eu gostaria também de reforçar que nosso trabalho ele garante os direitos não só os nossos, dos nossos filhos, mas também das próximas gerações que estão para vir, né? Então a gente tem que cuidar hoje para a gente ter e poder usufruir também no futuro. Com certeza. Como que funciona o trabalho de vocês? Bom, a Polícia Militar Ambiental, ela é uma parte do policiamento militar voltado para a preservação e cuidados com o meio ambiente. Então, nós atuamos em várias áreas, combatendo e prevenindo vários tipos de crimes ambientais. Aqui na nossa região, a gente tem um trabalho forte em relação a tráfico de animais, a comércio ilegal de animais também. Temos um trabalho forte também em relação a caçadores, a corte e extração irregular de palmito, a soltura de balões. Então, a gente tem várias demandas em relação a todos esses tipos de crime na nossa região. Nossa, é interessante você falar isso, porque é uma coisa que a gente vê tanto, fala tanto e que as pessoas continuam fazendo, né? Sim. E a informação, ela é bastante importante, porque tem muitos crimes e muitas coisas que acontecem que geralmente a população não está ciente do que às vezes está fazendo parte de um crime ou colaborando para que ele aconteça. Ou até mesmo vendo alguma situação e deixando de fazer a denúncia por falta de informação. Então é legal a gente poder estar aqui, falar sobre o nosso trabalho e divulgar para as pessoas poderem ter ciência e poder colaborar com a gente, para que juntos a gente possa ter um trabalho bem legal e contribuir para o nosso futuro. Com certeza. Para você ser um policial que cuida dessa parte ambiental, o treinamento é o mesmo? Na verdade, para ser policial ambiental, você entra na escola de formação da Polícia Militar básico para todo mundo e depois que você fez a formação, você vai para a parte do policiamento especializado. Legal. Vindo para cá, a gente tem uma gama de cursos para poder formar o nosso policial ambiental. Então, tem vários cursos na parte de direção de veículo 4x4, na parte de policiamento nas águas, então policiamento embarcado. Temos também treinamentos para identificar os tipos de madeira, os tipos de animais, manuseio de animais. Então, tem vários cursos que contribuem para essa formação do nosso policial ambiental. Quanto conhecimento, hein? Você, quando decidiu ser uma policial ambiental, o que vinha na tua cabeça? Você sempre quis ou você foi gostando aos poucos? Na verdade, eu uni o útil ao agradável, porque desde muito nova eu gostei muito da parte de meio ambiente, eu tinha a intenção de ser bióloga. Quando mais nova, até comecei a formação, por fim acabei mudando, né? E entrei na Polícia Militar, entrei na Academia do Barro Branco. Após a formação, eu consegui unir o que eu gostava já realmente anteriormente com o trabalho da Polícia Militar e vim para o policiamento ambiental. Que demais, parabéns pelo seu trabalho. Me conte agora, quando a gente fala de crime, né? Quais são os principais? Você falou alguns que vocês cuidam aqui. Quais são os que mais acontecem? O que mais a gente tem atendido é o comércio ilegal de animais, a manutenção de aves e animais em cativeiro sem a devida autorização. A gente tem também esse período agora que começa a seca,
quando os palmiteiros vão até as áreas de vegetação para fazer o corte e extração irregular do palmito. A gente tem também caça de animais silvestres. A gente tem também desmatamento, intervenção, né, em áreas de preservação permanente, seja para construção de alguma casa, seja para fazer pasto. E principalmente nessa época de seca, eu gostaria até de reforçar em relação aos incêndios e queimadas. Inclusive hoje, a gente está desencadeando uma operação no estado de São Paulo inteiro, chamada Huracan, onde mais de 450 policiais estão empenhados para fazer a prevenção dos crimes em relação a incêndios e queimadas. Junto com a gente hoje tem também atuando o Ministério Público, na pessoa do GAEMA, que é um grupo que atua dentro do Ministério Público, voltado para o meio ambiente, e também a Defesa Civil dos municípios. Então hoje essa operação está sendo desencadeada no estado de São Paulo inteiro. Que interessante isso. Como que a gente consegue identificar, por exemplo, que existe uma venda ilegal de animais, que existe uma caça? Como que eu consigo identificar que isso realmente é um crime? São vários fatores que a gente pode identificar para determinados crimes. Então, por exemplo, um assunto que a gente também divulga bastante e pede a colaboração da sociedade é em relação aos maus tratos. Então, de cães e gatos, que a gente verifica, né, que a pessoa agride o animal ou deixa sem a quantidade de água, alimentação suficiente, deixa o animal no tempo, deixa preso na coleira curta, seja abandono de animal também, que é um crime. Então, se a pessoa verificar qualquer uma dessas situações, é considerado já um maus tratos. Então, pode passar para a gente a denúncia. Em relação à caça, corte e extração de palmito, geralmente, no começo da mata, em beira de rodovia, às vezes tem o pessoal tirando a madeira, né? Tem o pessoal já carregando pedaços de animais, então dá para verificar em relação a isso. E os animais, em relação ao comércio ilegal e ao tráfico, a gente pede para que sejam adquiridos animais como pet de locais que são devidamente registrados, que têm autorização do órgão competente para vender, e não adquira um animal de qualquer fonte sem ter nenhum conhecimento de onde ele está vindo. E geralmente, quando existe esse tráfico de animais, né, eles escondem os animais nos piores lugares. Às vezes dentro de um carro, dentro de porta-luva, que eu já vi algumas situações assim. E o animal, ele já vem, provavelmente, para algum lugar, ou para alguma casa, ou para algum órgão, sofrendo alguma coisa que ele não precisava tá acontecendo, né? Fora o perigo, que eles geralmente tiram da natureza. É isso mais ou menos que acontece? Sim, e olha que a gente já viu animais de vários locais em garrafinha PET, sabe? Aves, cobras, aranhas, então vários animais em garrafinha PET. A gente já viu também no correio, em caixas de correio, em meia calça, então serpentes enroladas em meia calça. E muitos desses animais, para dizer a maioria, eles já chegam bem debilitados e até mesmo mortos no destino final, porque eles não aguentam a falta de alimentação, a falta de água, a temperatura, a forma que são manuseados. Então tudo isso agride o animal. E quando ele chega no destino final, se ele chegar de qualquer forma com vida, ele vai estar totalmente debilitado, ele vai estar com problema de saúde, ele pode estar agressivo. Então, tudo isso também influi. E da onde que veio esse animal? Ele é caçado de algum local. Ou então ele vem de alguma reprodução irregular. E isso tudo afeta totalmente direto a nossa fauna. Porque é um animal que às vezes vem de fora, que não faz parte da nossa fauna também, alguns exóticos. E se a pessoa desiste de criar ou até tem por um descuido, deixa escapar, ele pode ser introduzido na nossa fauna aqui de forma irregular e causar danos para os nossos que são daqui da região, que são os nossos silvestres aqui da região. Porque não é o habitat dele, né? Não é ele não foi desenvolvido para estar aqui, na nossa natureza, né? Que é o que acontece em algumas ilhas que a gente tem, né, no nosso país, que já são bem afastadas e que acabou acontecendo isso, né? Um animal veio, acabou reproduzindo ali e não tem mais o que fazer. Dificilmente tem o que fazer, né? Não tem. E às vezes o animal exótico também, quando ele é introduzido aqui na nossa região, pode acontecer várias coisas, né? Ou ele não sobreviver por conta de ser caçado, ou então ele se tornar uma praga e se reproduzir muito fácil e aí acabar com a nossa cadeia alimentar, né? Acabar prejudicando toda a cadeia alimentar da região daquele local. Antes da gente falar um pouquinho sobre os crimes, o Léo tem uma perguntinha. É com você, Léo. Na verdade, não é só uma pergunta, mas eu venho de uma cidade, por exemplo, que a gente chamava na minha época de criança, de bomba relógio, né? É uma cidade onde tinha muita turma de balão
muita turma de balão, e uma cidade rodeada por empresas químicas, né? Indústrias químicas. Então era uma coisa muito perigosa. E a polícia, eu lembro que a Polícia Militar fazia muita conscientização assim, nas escolas para falar sobre o assunto dos balões. E eu quero falar também, perguntar sobre os animais silvestres, né? Eu tento entender por que a pessoa quer criar, por exemplo, uma cobra em casa, por que a pessoa quer criar um bicho que não é daquele local, né? Minha pergunta é se a polícia hoje continua fazendo esse tipo de serviço, esse tipo de trabalho de conscientização, principalmente nos adolescentes, nas crianças, né? Que eu acho que são eles que vão salvar aí, com certeza, o nosso futuro, né? Não só para os balões, que já estão se perdendo essa cultura, mas também para os animais mais exóticos, né? Queria saber se a polícia faz algum serviço, um trabalho de conscientização. Sim, nós combatemos diretamente a ação do crime e também atuamos de forma preventiva com educação ambiental e como ações até mesmo de fiscalização, como a operação que está sendo desencadeada hoje, que o objetivo principal é a prevenção. Em relação aos balões, a gente tem uma gama de coisas para falar a respeito, tais como que é definido o crime, a multa, o que acontece com o criminoso e em relação também à parte que ele está prejudicando o meio, né? O meio. Não só em relação à natureza, onde o balão pode causar as queimadas, mas também pode cair numa residência, pode cair numa fábrica e outra coisa que tem sido bem importante e a nossa atuação na Polícia Ambiental tem ajudado bastante e às vezes a gente não sabe, é o tráfego aéreo. Verdade. Porque o nosso teto está cada vez mais baixo, onde circulam, né, os aviões, helicópteros, e os balões acabam que podem prejudicar e ser fatal para se encontrar com uma aeronave. Que perigo isso, né? Como que caracteriza uma multa, por exemplo, no caso dos balões? Eles são proibidos ou eles podem? Em que situações eles podem? Na verdade, para quem trabalha e quem utiliza essa situação de balão para os crimes, tem vários verbos que configuram. Então, se ele estiver produzindo balão, se ele estiver transportando, comercializando, levando qualquer parte do balão, ele já pode ser punido. Então, a gente conduz para a delegacia para ter a parte penal e ele também tem a parte administrativa que recebe a multa de R$5.000. E, tirando a outra dúvida que foi perguntada em relação aos animais, as pessoas criam por quê? Alguns porque gostam, né, e realmente querem ter o animal como pet, querem ter uma proximidade com a natureza, gostam do tipo de animal, seja um serpente ou algum outro diferente do que a gente está acostumado a ver cão e gato como animal doméstico. Mas também as pessoas querem ter para reproduzir e vender de forma irregular, ganhar e ter uma pecúnia com a criação dos animais. A gente faz um trabalho forte de educação ambiental para divulgar nas escolas, em fábricas, empresas que a gente é chamado, inclusive eu também gostaria de divulgar que se precisarem de qualquer empresa e gostaria que a Polícia Ambiental fosse lá falar com os funcionários, com as pessoas sobre a situação dos crimes ambientais, o que fazer, o que pode, o que não pode, a gente também está à disposição para esse tipo de trabalho. Interessante. E quando gera uma prisão? Quando, de repente, acontece o ato de vocês prenderem alguém? Sim, a legislação ela já prevê o que acontece com o criminoso e com o infrator. Então, normalmente, os crimes a pessoa responde nas 3 esferas, seja ela administrativa, onde ela paga a multa, seja na parte civil, que ela tem que reparar o dano, e na parte penal, que ela tem que responder. E em vários crimes ela pode ter até a detenção como pena. E geralmente o que gera uma detenção? Maus tratos animais gera pena. Então, inclusive, tem uma legislação mais recente que se você maltratar os animais domésticos, cães e gatos, você pode ficar preso, inclusive não tem fiança, é uma pena de 2 a 5 anos. E em relação ao crime também de extração de palmito, e inclusive se for retirado o palmito de unidade de conservação, que são aquelas áreas que têm a proteção, que é protegido o meio ambiente ali, e for retirado também gera essa pena de detenção, pode ficar de 1 até 5 anos preso. Então, vários desses crimes podem gerar, sim, a detenção e a pessoa ficar presa. E é interessante isso que você falou das áreas de proteção ambiental, porque o nosso Brasil é lindo,
né? Nós temos áreas lindíssimas no nosso país e muitas delas com proteção ambiental. E aí nada pode ser tirado dali, né? A gente, toda vez que eu vou passear em algum lugar, eu falo assim, nada, nem se você viu sei lá, um pedacinho de alguma coisa no chão ali, você vai tirar, porque é uma área protegida. E é isso que a gente tem que ter em mente, né? Eu queria que você falasse um pouco para as pessoas que a gente sempre fala aqui que a gente tem que cuidar do nosso meio ambiente, mas que são cuidados simples, né? Que às vezes a gente acha que não, mas a gente vai estar fazendo uma grande diferença. E eu queria que você falasse um pouquinho para quem está em casa da importância da gente cuidar do meio onde a gente vive e principalmente da gente denunciar quando a gente está vendo alguma coisa errada. Na verdade, cuidar do meio ambiente é nossa função primordial, mas é um dever de todos. Então, todos nós temos como benefício quando a gente cuida do meio ambiente. E interessante, como eu disse desde o início, é que não só para garantir que a gente possa usufruir de um meio ambiente saudável, mas também os nossos filhos, nossos netos e as próximas gerações. Então, se a gente destruir tudo hoje, não ter um meio sustentável, o que vai ser das próximas gerações? Então, isso a gente tem que ter bem forte na nossa mente. E não basta só a polícia ambiental fazer alguma coisa ou a pessoa pensar que, eu vou fazer a minha parte, Mandorinha não fazeram. Faz, todo mundo trabalhando em conjunto, cada um fazendo a sua parte, já é o importante, tem um resultado em comum. Agora, em relação à área de preservação, né? Se a gente for visitar um parque, a gente vê uma flor bonita e gostaria de levar para casa, poxa, se você levar para casa, ela vai morrer e não vai durar. Agora, se você deixar ela lá, mais pessoas vão poder ver. Então, para a gente não pensar só em nós, mas em todo mundo. E em relação às denúncias, a gente pede, né, gostaria muito que a população nos ajudasse, porque o nosso trabalho ele é em cima das denúncias. Então, as pessoas que conseguirem verificar qualquer coisa, seja de maus tratos, seja de balão, pessoas correndo atrás de balão, veículos diferentes ali que não está acostumado a ver na área rural, liga pra gente, denuncia, a gente vai no local, faz uma vistoria, verifica o que está acontecendo e sempre para poder prevenir, que é melhor do que ter que agir na parte punitiva. Com certeza. Muito obrigada por hoje. Parabéns pelo trabalho de vocês. Toda a nossa admiração e respeito, viu? Muito obrigada. Eu agradeço bastante novamente a oportunidade de estar aqui e divulgar o nosso trabalho. E o que vocês precisarem, por favor, nos comunique, porque eu acho que é uma forma boa da gente levar a comunicação para as pessoas. Quanto mais conhecimento a gente tem, menos a gente erra, né? Isso é verdade. Então eu acho que a gente tem que pensar dessa forma. Muito bom. Você de casa, se tiver alguma dúvida, já sabe, 190, você disca lá. E também tem o Instagram da polícia, que é @PM Ambiental SP de São Paulo. Muito bom. Um beijo, obrigada, viu? Minha gente, vamos cuidar do meio ambiente, né? Pra gente, pros nossos filhos, pros netos, pras pessoas, ter consciência do que a gente está fazendo. E vai desde do lixo que você separa na sua casa, viu?